Fala, torcida vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem não, né? Porque depois de um jogo horroroso desse, um jogo feio, desde o gramado, arbitragem mais uma vez. Que é isso? O que tá acontecendo aí com esses árbitros? Só é contra o Vasco? Porque eu não acredito nisso não, cara. Mais um ladrão. Tá, deixando minha raiva de lado, vou falar aqui do Pedrosa. Vou deixando os créditos ao canal do Pedrosa. Link do canal oficial estará disponível na descrição do vídeo. Você aí que está do outro lado da tela, que está me assistindo, siga ele também para que ele possa cumprir as suas metas. Pessoal, live pós-jogo do Pedrosa. O cara sabe de tudo do Vasco, o cara entende de Vasco. Siga ele também, valeu? Vamos acompanhar aí o que ele tem para nos dizer no pós-jogo. O Vasco hoje foi prejudicado, claramente, pela arbitragem. O Vasco foi prejudicado, e aí é uma culpa do Vasco também, com uma pena danada dos torcedores de Uberlândia. Lamento muito pelos torcedores que acabaram vendo esse jogo horroroso. Uma torcida que merece ver o Vasco, que é vascaína, que abraçou o Vasco demais, tá? Então, nesse sentido, eu lamento pela torcida vascaína. Agora a gente vai analisar dentro de campo. Qual é a novidade de que o time do Vasco reserva é fraco? Qual é a novidade de que o time reserva do Vasco é limitado? Quem assistiu a partida contra o Madureira percebeu que, com 2, 3 peças um pouco melhores dentro de campo, os jogadores do Vasco também conseguiram fazer um grande segundo tempo e melhoraram o desempenho. Os jogadores do Vasco do primeiro tempo, o time reserva, que é o mesmo ou quase o mesmo que entrou em campo hoje, é limitado, é fraco. O Vasco precisa de reforços. O Vasco necessita urgentemente de pelo menos 3 jogadores que cheguem prontos para jogar e vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas não é esse jogo, não foi esse jogo contra o Nova Iguaçu que deixou isso claro. Se você acha que foi o jogo contra o Nova Iguaçu, num gramado horroroso, em que a arbitragem prejudicou o Vasco, foi o jogo que determinou que o Vasco precisa de reforço ou não, desculpa, você não tá acompanhando o Vasco. Você não tá acompanhando o Vasco. Porque o Vasco precisa de reforço desde o primeiro minuto em que o time pisou em campo. Isso não é novidade. Isso não é algo pra se constatar. Ai, agora... Gente, isso é óbvio. O Vasco perdeu o seu ponta titular. O Vasco perdeu o seu meia titular, infelizmente com uma lesão. O Vasco perdeu o meia que substituiria o meia titular porque ele foi vendido. É óbvio que o Vasco precisa de reforços. Isso não é novidade. Que loucura é essa? O time reserva do Vasco, junto, é fraco, é limitado, é deficiente em vários setores, é deficiente tecnicamente, é deficiente fisicamente. Entende? Então, isso não é novidade. Só que existem diferenças de contextos e existem diferenças de atletas quando eles estão juntos. O setor ofensivo do Vasco da Gama no primeiro tempo, com David, Rossi, Serginho, aí Ryan, coitado do Ryan, um garoto de 17 anos, mas servidos de Praxedes, Zé Gabriel, é um setor que brigaria na Série B, talvez até para não cair. A verdade é essa. Só que esse contexto do time reserva jogar, amigo, isso aí é coisa de campeonato carioca. Veja bem, eu sei que tá todo mundo puto, tá todo mundo com raiva, eu também tô. Eu perdi, a minha sensação é que eu perdi 2 horas da minha vida vendo esse jogo. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar com a minha mulher, poderia estar no cinema, poderia estar fazendo qualquer coisa. Na educação física, fazendo qualquer coisa. E eu, infelizmente, perdi 2 horas do meu dia. Por vários motivos. Só que, quando um atleta entra numa substituição, ele desempenha dentro de um time titular de uma forma. Quer ver um exemplo? Quando o Payet, o Paulinho entraram em campo, o que aconteceu
com o Serginho, com o Ryan e com o Paulo Henrique no jogo entre Vasco e Madureira lá em São Januário, onde o Vasco venceu com facilidade no segundo tempo. Esses jogadores subiram de rendimento, porque eles estavam dentro de um contexto de um time titular. Só que quando você junta, com todo respeito, jogadores de baixo nível com jogadores de baixo nível, sabe o que acontece? Eles se anulam mais ainda. Eles pioram mais ainda, tá? E dentro desse contexto, é isso mesmo, poderia estar fazendo isso também. Dentro, não era nem... Era, ó, outra coisa com a minha mulher, entendeu? Enfim, dentro desse contexto, você tem que analisar o que aconteceu no jogo, gente. Pelo amor de Deus. Foi um dos jogos mais vergonhosos que eu vi, onde usaram e abusaram da agressão física. Os jogadores do Nova Iguaçu desceram a porrada nos jogadores do Vasco. Com 20 e poucos minutos de jogo, o jogador que deu a trava na canela do Rossi era pra ter sido expulso, que era o Caio Tenório. Ele já tinha amarelo, cara. Ele já tinha amarelo. Nem amarelo o árbitro deu, nem falta ele deu. A gente tá falando aqui de amadores apitando um jogo de profissional. Se essa expulsão, mais do que justa, que deveria ser o vermelho direto, tivesse acontecido, o jogo era outro, rapaziada. O jogo era outro, pô. E esse alarde todo, essa loucura toda que a gente tá falando aqui, não teria acontecido, porque a gente tá em 2024, jogando sem VAR, jogando sem tecnologia e com arbitragens amadoras. De um campeonato que, se for reciclar os juízes, não vai sobrar árbitro. Não vai ter ninguém pra apitar. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Aí, aliado a isso, de um time limitado, que já tem o time reserva do Vasco da Gama, o time ainda é prejudicado de novo. De novo. O Jair foi expulso no jogo passado por ter dado um carrinho na bola. Aí, nesse jogo, um cara, o Caio Tenório, rasga a canela do Rossi e ele não é expulso. Como é que eu não vou levar isso em consideração? Olha o gramado que o Vasco foi jogar. A bola não rolava, a bola quicava. Ela não rolava, ela quicava. E aí, obviamente, dentro de um contexto onde tem um time teoricamente melhor e um time pior, quando você tem um gramado desse, você privilegia quem é pior. As coisas nivelam. Ah, o Nova Iguaçu jogou bola. O Nova Iguaçu enfiou a porrada nos jogadores do Vasco. Era pro Rossi, no lance do Rossi ter sido expulso. Depois o Rossi toma uma tesoura. Depois o Paê toma uma solada. E a gente já vai falar disso em breve também. Porque o Ramon Dias, em hipótese alguma, poderia ter colocado Lucas Piton, Paê e Verratti em campo no jogo de hoje. Não existe. Não existe correr esse risco para jogar o Campeonato Carioca. O time titular do Vasco não deveria ter nem pisado em campo. É um absurdo você jogar em qualquer nível profissional num gramado daquele. É horroroso. Horroroso. Tá? E isso não quer dizer que o Vasco tenha jogado bem, que o Vasco tenha feito uma boa partida, nada disso. O Vasco não jogou nada, absolutamente nada. Mas se eu não entender esse tipo de situação, se eu não levar isso em consideração, desculpa, eu vou estar traindo o que eu entendo. Porque eu não sou boleiro, eu não sou atleta, eu sou jornalista, eu assisto o jogo. O mínimo para um jogo de profissionais que deveria acontecer é um gramado decente. O gramado é tão importante quanto a bola. Jogador profissional não deveria pisar naquele pasto. Ponto. Ponto. Ah, o Nova Iguaçu jogou. Desculpa, gente. Jogou o quê? Fez um gol no erro, numa saída de bola errada do Vasco. E depois continuou descendo a porrada. O segundo gol que aconteceu, que foi uma belíssima jogada do Nova Iguaçu, deveriam ter 2, 3 jogadores do Nova Iguaçu expulsos já. Então não levar isso em consideração, desculpa, é fechar o olho, é só querer reclamar. É só querer reclamar. Sabe? E eu não vou ficar falando o que vocês querem ouvir, porque essa não é a minha maneira de trabalhar. Eu não vou vir aqui ficar esbravejando como se fosse um torcedor maluco pra vocês. Ah, realmente, o Pedrosa falou. O Pedrosa não é assim. O Pedrosa não é assim. É isso aí, torcida. Vamos aqui a mais uma notícia. Em um jogo truncado, Vasco perde para o Nova Iguaçu no Carioca. Um jogo truncado mesmo, um jogo fechado, um jogo diferente aí, que os caras vieram do Nova Iguaçu, foi para lutar mesmo, lutar pelos 3 pontos, literalmente lutar, pessoal.
E nesta quarta-feira o Vasco da Gama perdeu para o Nova Iguaçu por 2-0 em uma partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. E o primeiro gol do Nova Iguaçu saiu ainda no primeiro tempo, onde Maicon, o zagueiro Cruz Maltino, errou ali o tempo da bola ao tirar e após ser roubada por Iago e efetuou o passe para Carlinhos e que apenas empurrou para a bola ali para o fundo da rede. E segundo saiu no final do tempo regular, do segundo tempo, que onde por meio de uma troca de passes ali, onde a equipe da Laranja Mecânica da Baixada, Lucas Campos empurra sozinho para o gol depois do cruzamento de Carlinhos. Sendo assim, com a derrota, o Vasco cai para a quinta posição com 8 pontos apenas. E a equipe que chegou a liderar o Campeonato Carioca agora terá que lutar para voltar ao G4 do campeonato. A partida também teve um lance polêmico, onde Rossi, no meio do primeiro tempo, ali recebeu uma solada do lateral Caio Tenório, onde que, e mesmo já estando amarelado, não teve nem a falta marcada. E a equipe vascaína reclamou ali devido à gravidade do lance, que era lance para expulsão. Lembrando aí do jogo passado, que o Jair entrou ali, não foi tão grave como foi a entrada do Iago hoje, e levou vermelho direto, e o Iago já estava amarelado, nem falta foi marcada. Isso é complicado. Mais uma vez aí o Vasco é assaltado, mais uma vez aí os juízes prejudicando o Vasco. Desse jeito, o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, vai ter que entrar com um pedido ali de remoção de árbitros do Campeonato Carioca, porque não dá para jogar desse jeito. Vasco está sendo muito prejudicado também pelo gramado, que não está legal, não está em boas condições. Onde que a CBF leva um jogo assim, no estádio desse? Time de Série A não pode jogar nos campos assim, cheio de buraco, grama alta, grama baixa, tudo errado, tá tudo errado. Então, Vasco mais uma vez prejudicado aí. Infelizmente, saímos com a derrota e o Nova Iguaçu com os 3 pontos. Pessoal, então é isso. Eu queria trazer para vocês até o momento, só reclamação, mas é notícia. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar suas notificações, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.